Bem, vamos agora ver mais um exemplo em que a curva é definida por uma equação um pouco mais complexa que é R igual a seno de θ. Bem, então nós, trabalhando com coordenadas polares, nós sempre devemos ter em mente aquele triângulo, retângulo, que nós desenhamos a partir de um certo ponto P, com cateto x e y e hipotenusa R. Aqui nós temos que o seno de θ, que aparece na equação da curva, ele é igual a cateto oposto y sobre hipotenusa R. Isso significa que R é igual a 6 vezes y sobre R, pensando aqui que o R é positivo, né? Excluindo a origem, é o único ponto que tem R igual a zero. Isso significa que R ao quadrado é igual a 6y. E se nós considerarmos o teorema de Pitágoras desse triângulo, x2 mais y2 igual a R2, substituindo nessa equação, nós vamos encontrar x2 mais y2 igual a 6y. Essa é a equação da curva, dada no enunciado, em coordenadas cartesianas. E nós podemos usar a equação correspondente em coordenadas cartesianas para entender que curva é essa do plano xy. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar quadrados para entender que equação é essa. Olhando para esse termo y2 menos 6y, a gente vai pensar que ele vem do produto notável y menos a ao quadrado, que é y2 menos 2ay mais a2. A igualdade ela não é verificada, porque aqui nós temos apenas dois termos, e no produto notável nós temos três termos. Mas nós vamos enxergar uma correspondência do primeiro termo y² com o primeiro termo à direita, que também é y², e esse termo 6y nós vamos fazer corresponder a 2ay. A partir daqui, nós vemos que a é igual a 6y sobre 2y, e a gente conclui que a é igual a 3. Ou seja, y2 menos 6y, a gente vai escrever usando esse produto notável com a igual a 3, que nós acabamos de encontrar. E, usando o produto notável, a gente encontra y2 menos 6y, que são os dois primeiros termos, mais 9. Ou seja, y2 menos 6y vai ser igual a y menos 3 ao quadrado. Para a igualdade ser verdadeira, a gente vai subtrair 9. Assim, o produto notável, né, que tem esse mais 9 aqui como último termo, ele vai se cancelar com esse menos 9 e a igualdade vai ser verificada. Bem, o que a gente conseguiu fazer aqui? A gente conseguiu escrever a nossa equação x2 mais y2 menos 6y igual a zero. Essa nossa equação agora se escreve como x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado menos 9 igual a zero. Ou seja, x2 mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai introduzir um novo sistema de coordenadas, x1 e y1, de modo a conseguir escrever a nossa equação num formato mais simples, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Só que agora nesse novo sistema de coordenadas x1, y1. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui? Se a gente ignorar o fato de que nós estamos com novas coordenadas x e y, se nós pensarmos simplesmente nessas coordenadas x1 e y1, a nossa curva, vou desenhar ela nessa cor, ela é um círculo centrado na origem de raio 3.
Algo que a gente consegue concluir a partir dessa equação em verde, pois a nossa equação que nós obtivemos é igual àquela em verde com R igual a 3. A diferença é que agora nós temos essa mudança de coordenadas aqui, x1, y1. Então, o que acontece é que nós simplesmente fizemos uma translação no eixo x. Perdão, nós fizemos uma translação no eixo y. Então, x1 é igual a x, nenhuma alteração aqui. Agora, quando a gente tem y igual a 3, a nova coordenada y, que é y1, ela é igual a 0. Quando o y é igual a 4, o y1 é igual a 1. Quando o y é igual a 6, a nova coordenada y, y1, ela é igual a 3. Então, tudo que acontece no plano xy original, acontece também nesse novo plano x1, y1. A única diferença é que a coordenada y ela está atrasada ou adiantada 3 unidades. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos olhar para a origem do sistema cartesiano novo, que é x1, y1. Quando x1, y1 é igual a 0, a gente vai descobrir aonde que as nossas coordenadas x e y estão. O que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando onde que esse ponto, a origem do novo sistema, se encontra no nosso sistema original. Aqui a gente vai encontrar coordenadas x e y iguais a 0 e 3. Então, o que isso significa? Vamos desenhar aqui em cima. Isso significa que, quando a gente desenha o nosso plano XY usual, lá no ponto 0, 3, a gente tem centrado nesse ponto o nosso sistemazinho x1, y1. E a nossa circunferência ela tem centro nessa origem, que é o ponto 0, 3. Então, esse é o centro da nossa circunferência. Então, nós obtivemos a equação no novo sistema amarelinho, porque nesse sistema nós obtivemos uma equação mais simples, com centro na origem, só que essa origem amarelinha foi uma nova origem que a gente considerou para conseguir entender a curva mais facilmente. E nesse último passo da nossa conta, aqui embaixo, nós verificamos onde que a nova origem se encontra nas coordenadas usuais originais do problema x e y. Encontrando que essa nova origem se encontra no ponto 0,3, nós conseguimos desenhar aonde que essa circunferência se encontra. Aqui, mais uma observação, a gente consegue ver algumas coisas aqui. Por exemplo, quando θ é igual a π sobre 2, na nossa equação da curva, o seno de θ é igual a 1, então o R ele é igual a 6 vezes 1, que é igual a 6. Ou seja, quando o θ é igual a π sobre 2, quando a gente está na direção do eixo y, a gente encontra o ponto com distância 6 até a origem, que é esse ponto lá em cima. Quando a gente fixa, por exemplo, vamos fazer num cantinho aqui numa cor diferente. Quando a gente fixa θ igual a π sobre 4, o que a gente encontra na equação da curva? O R vai ser igual a 6 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 2. Ou seja, quando θ é igual a π sobre 4, a gente encontra um ponto a uma certa distância aqui. Um último exemplo, quando o θ é igual a 3π sobre 4, ou seja, π sobre 4 mais 90 graus, que é π sobre 2, a gente vai encontrar um R, que é igual a 6 vezes o seno desse ângulo, que também é positivo, raiz de 2 sobre 2, que vai dar 3 raiz de 2, ou seja, quando o ângulo é 45 mais 90, 135, a gente encontra um ponto com a mesma distância para a origem do que aquele ponto que tem θ igual a 45. Então, com alguns valores de θ, a gente consegue enxergar mais claramente que essa circunferência
Essa é a circunferência da curva dada no enunciado, que não tem centro na origem, tem centro nesse ponto 0,3.